Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre small caps, então a gente vai desvendar, desmistificar como é que funciona esse mercado, né? Que é um mercado de ações, não sei se eu posso chamar assim, mas é um estilo de investimento dentro do mercado de ações, melhor falando. Bom, vamos lá, né? Os conteúdos que a gente vai ver. Por que investir em small caps? As vantagens, as desvantagens e os riscos. O índice small caps versus stock picking, que é a nossa escolha de ações. E o que olhar numa small cap? Bom, por que a gente deve investir numa small cap? Porque são empresas de baixa capitalização e baixo valor de mercado na bolsa de valores. Então são aquelas pequenas empresas que a gente tem na nossa bolsa de valores que abriram capital agora, estão começando ou que têm baixa capitalização no mercado. As small caps, elas têm baixa liquidez, baixo volume de negociações de suas ações também. Então a gente pode falar dessas duas formas para saber se é uma small cap. Baixo volume de negociações e baixa capitalização. Uma empresa ela pode ter 100 bi de market cap, de capitalização de mercado, mas somente 1 bi de free float. Assim mesmo ela pode ser considerada uma small cap, porque ela tem um free float, né? Free float é a negociação, muito pequeno, comparado ao seu market cap, que é 100 bi. As microcaps possuem uma capitalização inferior ainda às small caps. Dentro, né, desse conceito existem as nanocaps, microcaps e por aí em diante, que a gente já vai ver. Já as midcaps são um pouco maiores, né, mas enquanto as large caps ou as blue chips são as maiores empresas que a gente tem no nosso mercado, na nossa bolsa, são as maiores empresas que a gente vê por aí. Bom, não existe uma regra clara para a gente distinguir as categorias, mas basicamente a gente faz da seguinte forma: as microcaps são de 0 a 500 milhões de capitalização, small caps de 500 milhões a 1 bi de capitalização, mid caps de 1 bi a 10 bilhões, large caps acima de 10 bilhões e as blue chips são as maiores empresas dentre as large caps, então provavelmente elas estão acima de 10 bi de capitalização de mercado. Muitas large caps, elas um dia já foram small no passado, então elas acabaram seguindo o fluxo natural que existe em todo mundo, que é crescer. Apararam as arestas que estavam forma e cresceram na direção certa. E outras já foram large caps e hoje são small, devido a problemas internos na companhia. Um exemplo é a perda de competitividade. Então, e algumas já entram listadas na bolsa sendo mid caps. Isso é raro de acontecer, mas tem. Quais são as vantagens, as desvantagens e os riscos? Bom, o seu potencial de valorização ele se dá por 3 pontos. As small caps elas têm mais espaço para crescer, porque uma vez que a sua base comparativa é pequena, é mais fácil crescer. Vamos imaginar o seguinte, né? Uma empresa de 10 milhões de receita tem mais facilidade para dobrar de tamanho do que uma large cap com 100 bilhões. É muito difícil dobrar 100 bilhões de receita do que 10 milhões. Então por isso que é muito mais fácil de dobrar de tamanho. E entre as small caps você encontra mais barganhas, empresas mais baratas para o que valem de fato. Existe muita distorção nesse mercado, porque é um mercado muito subpenetrado. A tendência é que as small caps sempre cresçam, aumentando os resultados, elas vão ganhando margens e benefícios de escala, né? Então essas empresas maiores elas têm muitos desses benefícios de escala. Em contrapartida, large caps elas têm pouco espaço para crescimento, como a gente já falou, porque elas já corrigiram todas as ineficiências que ela tem e expandiram nas direções óbvias no seu setor de negócio. As small caps elas são bem menos conhecidas, ela não tem tanta cobertura por analistas, então acaba que fica um mercado muito descoberto e sem muita análise. Grandes fundos eles não conseguem ter posição, pois não tem liquidação suficiente. Vamos pensar o seguinte, um fundo que tem 1 bi de valor, como é que ele vai entrar numa small cap que
toda a empresa vale 100 milhões. Não tem como, senão acaba comprando toda a empresa. Ou então compra uma posição muito grande e acaba distorcendo muito o preço. Então por isso que os grandes fundos eles ficam de fora. Esses pontos eles dificultam a precificação, né? Esses pontos que a gente falou, por elas serem menos conhecidas, menos pessoas olhando, os fundos não conseguem entrar, então existe muita distorção e o que acaba gerando barganhas. E outras o preço muito elevado também, né? Não dá para deixar de citar. É uma categoria de investimento arriscada. Por quê? Né? Ela tem maior volatilidade, tem menos informações disponíveis comparadas a outras empresas, tais como as que são citadas no novo mercado, menos analistas e investidores olhando para a ação, o que gera menos informações disponíveis, né? O nosso ponto anterior, e as auditorias não são tão confiáveis assim. A classe de ações com maior retorno histórico, então esse é um ponto positivo que a gente tem, apesar dos riscos embutidos. Tem um mercado com menor acompanhamento, como a gente já falou, de analistas, de fundos, de gestores, eles não acompanham tanto. Grande potencial de diversificação. Tem uma menor liquidez, restringe a atuação de smart money, então não tem a atuação desse dinheiro fácil, dinheiro inteligente entrando no fundo para equilibrar o preço, e tem a menor cobertura do sell side. Empresas menos relevantes para a economia, né? Então por hora elas são esquecidas. Relevante entre aspas, eu deixei aqui esquecidas também entre aspas, porque são empresas grandes, né? Para estarem na nossa bolsa de valores elas têm que ser grandes. Mas comparadas às outras que já estão lá há alguns anos, acabam se tornando pequenas, entre aspas. O índice Small Caps versus Stock Picking. A gente tem duas formas para investir, em Small Caps ou em outras categorias de investimento, através da forma passiva e através da forma ativa. Ativa, a gente tem um maior risco, porém, se bem feito, pode apresentar um retorno maior. Por quê? Porque a gente pode escolher os ativos que a gente quiser, tirar ativos, aumentar a posição. Já o passivo, ele pode te garantir a rentabilidade do mercado e nada mais, porque ele é realizado através de índice ou ETFs que replicam algum índice, né, os ETFs. Por exemplo, o Small 11 e o BOVA 11. Então vai acabar que só vai conseguir replicar os mesmos resultados que tem no mercado, não acaba superando o benchmark. O Small 11, né, que é o índice de Small Caps, é um índice que reúne ativos fora da lista de empresas que representam 85% do valor de mercado da bolsa. Bom, o que isso quer dizer? A gente vai juntar todas as empresas que tem na bolsa e de todas essas empresas a gente vai pegar 85% desse valor de mercado e vai excluir 15% que vai ser as nossas small caps. Vale lembrar também que não entra penny stock. O que é uma penny stock? São ações que são negociadas abaixo de R$1 na bolsa. São escolhidas empresas de recuperação judicial e extrajudicial, além de empresas com baixa liquidez também. O que a gente vai olhar quando a gente analisar uma small cap? Se ela tem um resultado consistente de ROIC, que é o nosso retorno sobre o capital investido, administração transparente focada na geração de ROIC, com vantagens competitivas, com espaço para crescer no nosso setor, uma saúde financeira, dívidas controladas e um fluxo de caixa, a qualidade do setor, a simetria de risco versus retorno, um preço baixo para um risco embutido. Tem um setor com projeções que dificultam a entrada de novos competidores. Aqui eu trouxe um exemplo que demanda muito capital de entrada, aluguel de carros. Então é uma barreira de entrada nesse setor. Com tendência secular positiva. Exemplo, aumento de consumo de alimentos, o agro. Agora falando do ROIC aqui, ele é o principal indicador de qualidade de retorno, né? O que significa o ROIC? É o retorno sobre o capital investido. Ele mede a capacidade da empresa de rentabilizar o capital que ela vai investir. Ela pode dar indícios se a empresa ela possui alguma vantagem. E aqui eu trouxe a fórmula do ROIC para a gente entender.
O ROIC é o que? O EBIT, que é o nosso, basicamente o nosso caixa, vezes 1 menos a alíquota de imposto, que no Brasil a gente usa uma alíquota de 34% em média, dividido pelo capital investido nessa operação, na operação da empresa. O que a gente vai olhar para um preço baixo, para saber se é hora de entrar numa small cap? Para a gente entender se o preço está justo, usamos o PL. Basicamente significa em quantos anos nossa empresa vai voltar o valor que a gente investiu nela em forma de lucro. Aqui eu trouxe a fórmula do PL, que é o preço da ação, o lucro pela ação. Ou de outra forma, a gente pode achar o valor de mercado sobre o lucro líquido. A gente vai chegar no nosso PL. E o risco baixo, para a gente não comprar empresas muito endividadas, a gente tem que olhar para os indicadores de dívida, né, da empresa. Então eu trouxe dois aqui, que é a nossa dívida líquida, que são a dívida bruta excluindo o caixa, sobre o patrimônio líquido. E aqui tem a nossa dívida líquida sobre o EBITDA. Esse aqui dá uma noção para a gente de mais ou menos quanto tempo gerando esse caixa que a empresa está gerando hoje, ela vai conseguir pagar as dívidas dela. O número aceitável aqui é em torno de 3 vezes, e um número aceitável aqui é de 100% do patrimônio líquido em dívidas. Bom, essa aula foi aqui nos slides, e agora a gente vai para outra parte do nosso conteúdo, que é aqui. Eu trouxe uma empresa para a gente analisar, mas antes eu vou dar uma passada para a gente ver o índice Small Caps de hoje, né? É a carteira teórica de janeiro a abril desse ano, 2023, que eu estou gravando. E aqui a gente tem 120 empresas que compõem o índice Small Caps, né? O Small 11 que eu falei. Aqui, ó, a gente tem 120. Aqui não apareceu todas, ó, eu vou mostrar algumas para a gente tentar entender. Por exemplo, a gente tem a 3R Petroleum, ABC Brasil, Allianz Sonai, vamos ver mais algumas aqui, Arezzo, e aqui a gente tem a nossa quantidade teórica, né? E a participação no índice. Então a maior participação aqui é da 3R Petroleum. E aqui vamos ver mais algumas, CIA, Exetec aqui, são empresas conhecidas, né, pela gente. Irani, que é de papel e celulose, Kepler Weber, vamos ver se mais algumas light no setor de energia. E agora a gente vai analisar essa empresa aqui, a Boa Safra, que é uma small cap. Vamos passar um pouco sobre alguns resultados da empresa que eu peguei referente ao terceiro TRI de 2022. Não é uma recomendação de compra e nem de venda, a gente só vai dar uma analisada em alguns dados aqui do balanço. Como qualquer um pode fazer, é só digitar RI Boa Safra Sementes e você vai chegar nessa parte aqui. Eu vim a gente pode pegar as planilhas de dados, mas eu vim em central de resultados. Na central de resultados, o que eu fiz? Eu baixei o release de resultados e a apresentação de resultados. Bom, a gente vai começar aqui pela apresentação, para a gente tentar entender. O nosso trimestre foi encerrado em 30 de setembro de 2022. E aqui agora a gente vai passar um pouco sobre alguns dados da empresa. Ela teve um crescimento de 70% na receita líquida. Vamos ver, recorde de pedidos de carteira para um terceiro TRI de 464 milhões. É a aquisição de 2/3 da Best Seats. Conclusão da UBS Jaborandi e CD de Balsas e obras em andamento da UBS de Cabeceiras e UBS de Primavera Leste. Aqui a gente passa um pouco sobre a história da empresa. Quem quiser se aprofundar é só baixar o arquivo. A gente tem alguns dados aqui, ó, por exemplo, a receita operacional do terceiro TRI de 2022 comparado ao terceiro TRI de 2021. A gente pode ver que teve um aumento de 50%.
O lucro bruto teve um aumento de 1% anualmente comparado. O EBITDA teve um crescimento de 5%. O lucro líquido teve uma baixa de 2,44%. Aqui a gente tem a capacidade instalada da safra de 2021 a 2022. E aqui tem a safra de 2021. A gente pode ver que aumentou. Vamos ver se tem mais alguns dados aqui. Aqui ele mostra mais ou menos como é que funciona o ciclo da empresa. É uma empresa que tem um ciclo. No primeiro TRI ela está fazendo a colheita da soja. No segundo TRI ela está fazendo o beneficiamento e armazenamento das sementes. No terceiro TRI a logística para os CDs e início do plantio da nova safra. E no quarto trimestre é o plantio da safra seguinte. Aqui mostra mais ou menos como é que funciona cada trimestre do ano, o que acontece em cada trimestre, então vale a pena parar para ler um pouquinho. Aqui a gente vê aonde que a empresa ela está localizada, né? Mato Grosso, Minas Gerais. A gente vê a Bahia aqui também um pouco e Goiás aqui no meio. Mais o que? Aqui tem o desempenho operacional. Vamos ver o desempenho financeiro, a receita líquida total e a carteira de pedidos de semente. A gente pode ver aqui que teve uma receita líquida que aumentou, a receita operacional líquida aumentou. A gente vê uma receita operacional de 888 milhões, né? Porque aqui está em 1000, unidades de 1000. E a receita operacional líquida aqui, a gente vê que teve um aumento de 70%. A gente vê o EBITDA, que basicamente é a nossa geração de caixa. Aí a gente consegue ver que teve um aumento de 5,5% comparado ao trimestre anterior, do ano anterior. O lucro líquido deu uma diminuída, aqui a gente precisa ler para entender o porquê que ele diminuiu. E aqui a gente tem o CAPEX, que é o investimento da empresa. Basicamente, a gente vê alguns galpões que ela tem aqui para armazenar sementes em Goiás, Mato Grosso, em Minas Gerais, no Maranhão, na Bahia e a Primavera do Leste que eles estão construindo no Mato Grosso. Aqui a gente vê o desempenho financeiro da empresa. Eu estou passando de uma forma muito rápida, então vale a pena sentar para estudar um pouco mais a fundo isso, com mais calma. Aqui fala um pouco da aquisição da Best Way Seeds, que ela adquiriu 2/3, né? Fala aqui um pouco o racional da aquisição, os drivers de valor. Bom, vamos tentar entender um pouco por que eles compraram, né? É uma localização estratégica, próximo aos maiores produtores de sementes de milho do país. Contratos de médio e longo prazo com os principais clientes. Ativos já operacionais e empresa com boa reputação no mercado. Então, pode ser que isso seja uma boa aquisição para a empresa. Vamos ver aqui, os drivers de valor. Otimização dos custos, ganho de escala, proporcionará otimizações de custos operacionais e administrativos. Sinergia com os CDs da Boa Safra, potencial de crescimento. O mercado de sementes cresce em média 3% ao ano. Alavancagem, financiamentos junto a bancos privados, fomento com custos competitivos. Aqui fala do SGC. Aqui tem mais alguns dados do balanço patrimonial da Boa Safra. Então vou entrar em mais detalhes que a gente precisa olhar. E aqui tem um disclaimer, né, uma palavra dos administradores para explicar algumas coisas. Essa foi a apresentação, né? E aqui tem um pouco do release. É uma companhia de produção de sementes. Vamos entender o que é a Boa Safra. Líder do setor no Brasil. Anuncia o resultado do terceiro trimestre. As informações contábeis intermediárias foram preparadas de acordo com o processamento técnico.
Vamos lá, ao sumário. Tem a teleconferência aqui, mensagem do administrador. Se a gente clicar em cima, ela vai aqui para a gente tentar entender um pouco do que eles estão falando. Vamos ler aqui, ó. Recorde no faturamento e crescimento do mercado. A companhia segue seu compromisso de crescimento, ampliando o mercado e aumentando sua capacidade produtiva com uma visão de buscar a geração de valor para os acionistas de médio e longo prazo. O nosso ROIC. Em 2022, efetivamos a entrada na operação da unidade de Jaborandi, Bahia, no centro de distribuição de Sorriso, Mato Grosso e Balsas, Maranhão. E mesmo com os desafios logísticos e da cadeia de suprimentos que impactaram as nossas operações, conseguimos garantir a entrega da capacidade estática do beneficiamento e armazenagem de 190 mil Big Bags. Do ponto de vista financeiro, a Boa Safra Sementes apresentou novos recordes. A receita líquida atingiu um montante de 800 milhões, aumento de 50% em relação ao ano passado. Com isso, a receita acumulada nos últimos 12 meses chegou a 1 bi, também um recorde para a companhia, né? Então a gente pode ver que teve um aumento nas receitas da Boa Safra. Aqui fala um pouco sobre a aquisição da Best Way. Vamos a outras informações antes da gente finalizar aqui. Vamos ver um pouco sobre o mercado aqui. A visão geral do mercado, então vale a pena a gente sentar e ler um pouco sobre o que está falando aqui. Fala um pouco do futuro do agronegócio. A gente pode ir passando para entender aqui. Aqui a gente tem alguns números da Boa Safra. E se a gente quiser se adentrar mais, a gente precisa ler todos esses dados aqui para entender bem. Ou então, se a gente quiser ver mais alguns resultados, a gente vem aqui em TR e baixa aqui o ITR, que a gente vai ter as informações financeiras da empresa de fato. Então a gente pode ver aqui algumas coisas, né? Por áudio, a gente pode ver esses dados que a gente está mostrando. E aqui embaixo está mostrando a cotação atual da soja 3, né? Que é a Boa Safra. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então obrigado a todos que ficaram e até mais.